Bom dia, graça e paz. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidas. Amém. Ela se renova a cada manhã. Que bênção nós podermos estar aqui mais uma manhã. Sabe por quê? Porque as misericórdias do Senhor se renovou nas nossas vidas. Amém. Bom dia, Bruno. Bom dia, pastora. Que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, de uma maneira poderosa, tremenda e eficaz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Seja muito bem-vindo para estar na presença do Deus Todo-Poderoso, que conhece os nossos corações, sabe aquilo que você precisa nesse dia. Nós sabemos que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, que ela começa com pouca luz, mas ela vai brilhando, brilhando, até o dia ser perfeito. Aleluia. E nessa manhã, que a presença de Deus possa invadir o seu coração, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, que todos recebam as bênçãos, os cuidados, a proteção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. A saúde, né, tanto emocional, física, espiritual, é isso que nós liberamos sobre a sua vida, a sua casa. Eu gostaria de ler um texto que está em Colossenses, capítulo 3, eu vou ler a partir do versículo 12. Diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdias, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, e se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Até aí. Aqui a gente já pode ver bem nitidamente que para nós que temos o Senhor como único suficiente Salvador, que esse aqui é o nosso guarda-roupa. Verdade. Onde tem a nossa roupa espiritual. Às vezes você acorda de manhã, fica lá preocupado, ai, que roupa que eu vou usar hoje, o que eu vou colocar. Mas antes de você colocar a sua roupa aí física, né? Isso. Você precisa, nós, né? Eu me incluo nisso, nós nos incluímos nisso, nós precisamos desse guarda-roupa espiritual primeiramente. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, nós somos eleitos de Deus. Deus nos fez sacerdotes santos, propriedade exclusiva do Deus vivo, e aqui ele dá um modelo de guarda-roupa, ele fala sobre a santidade, ele fala que nós devemos revestir de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, e sobre tudo isso, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Quer roupa melhor que essa? Então. Que aquece no verão, aquece no outono, na primavera, aquece em todas as estações do ano. Sim. É uma roupa espiritual, ela cabe certinho em você, ela é justa, ela não vai ficar curta nem comprida, mas ela vai adequar perfeitamente em você. Esse é o modelo, novamente, que Deus tem falado conosco durante todo esse período de live que nós estamos falando a respeito do galardão, da salvação, que nós recebemos assim que a gente aceitou Jesus como único e suficiente Salvador. Amém. Nós recebemos essa roupa, esse guarda-roupa. Você tem o seu guarda-roupa espiritual e ali está pendurada todas a roupa que você precisa usar. Aleluia. Tem revestimento, tem as armaduras de Cristo, tem tudo. Nós precisamos só tomar posse e nos revestirmos. Com o que o Espírito Santo tem para nós, né? Para nós. Tremendo, né? Principalmente aqui ele fala da caridade, que é o vínculo da perfeição. Sim. Que é esse amor incondicional, né? Caridade, sim, né? Sim. Aqui na minha versão já vai dizer assim, ó, assim como escolhidos de Deus, santos e amados, vesti-vos de compaixão. E aí na minha está escrito de piedade,
né, de sermos piedosos, de ser caridosos mesmo, né, pastor? Eu prefiro mais essa palavra aqui, que é a sua fala, que é caridade, né? De bondade, de uma atitude humilde, de mansidão e de paciência, suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros. E se alguém tem ressentimento contra seu próximo, assim como Cristo vos perdoou, também assim vós perdoareis. Né? Então, o perdão, na verdade, né, é muito interessante, porque assim, o perdão, ele é a primeira porta para a restauração. Mas não é o total restauração. Porque tem gente que fala, eu já perdoei. Não, tem ainda as emoções que precisa ser tratado. Perdão não é sentimento. Perdão é mandamento. Então, o perdão é a porta para começar a cura. O perdão é a porta para começar a transformação. Se a pessoa não realmente passar pelo primeiro passo, ela não vai conseguir se desenvolver em outras partes dimensionais das emoções que ficou ferida, né? Então, eu costumo dizer assim, a alma, na verdade, ela não vai ser curada. A Bíblia não fala que a nossa alma vai ser curada. Porque as traumas, os problemas, os ressentimentos, eles fazem parte de uma formação do nosso ser. Então, o que o Senhor fala? Lembra lá de Paulo? Quando Paulo fala, Senhor, tira de mim, tira de mim. E o Senhor fala assim, não vou tirar, Paulo. A minha graça te basta. O que significa isso? Paulo, o que acontece é que você vai passar pelo que você tem que passar agora, mas isso que você está acontecendo com você vai te formar. As suas dores formam quem você é em mim. Então, quando é que realmente nós começamos a entender aquilo que Deus tem para nós com respeito ao estado emocional, com respeito ao ressentimento? Quando eu pego aquela dor e falo assim, Senhor, o que o Senhor tem para mostrar para mim a respeito dessa dor? É o que a gente chama de trazer um significado para a dor. O que é o significado que o Senhor tem para mim? Paulo soube fazer isso, né? Mas para começar, a primeira porta é o perdão. Não, perdão. Se a pessoa não passar por essa porta, ela não vai conseguir identificar quem ela está se tornando ou quem ela se tornou diante da dor que ela viveu, seja ela qual dor que for. Seja dor de ser rejeitado, seja a dor de ser deixado, seja a dor de alguém que faleceu e foi embora, né? Algum tempo atrás, faleceu o Silvio Santos, né? Quantas pessoas choraram, porque... aí, às vezes, nunca viu o Silvio Santos de perto, né? Mas por quê? Porque quando ele se foi uma parte de uma história familiar, dos domingos, que as pessoas ficavam juntas e ouvindo a voz dele, né? Eu, particularmente, tenho uma tia minha, que quando eu ia na casa dela, eu falei, é dia de assistir Silvio Santos. Porque todo, né? Dia inteirinho ela ficava no Silvio Santos, né? Então, é uma memória que ficou, e muitas vezes a pessoa tem que lidar até mesmo com a perda da memória emocional, não da memória em si, mas a perda daquilo que foi, que já não vai ser mais, né? Se foi. Quando alguém se vai também uma parte do nosso ser. E nós precisamos entender que a pessoa aí, o que foi colocado em mim, o que foi transformado em mim, né? A perda de uma pessoa que nós amamos é muito difícil, é muita dor, né? Porém, a maneira como qual uma pessoa pode melhorar, se melhorar trazer à memória aquilo que traz esperança, como diz a palavra, e trazer ao Senhor esse tempo de gratidão. Lembrou da pessoa? Obrigado, Senhor, pelo tempo que eu pude passar. Obrigado, Senhor, pelo tempo que estive, né? Nem sei por que eu estou falando isso, mas que eu possa tocar no coração de uma pessoa que talvez esteja precisando, em nome de Jesus, que a primeira porta
é realmente o perdão. E às vezes a pessoa tem que liberar perdão para si mesmo, né? Não queria errar, mas errou. Errou, né? Então libera perdão para si mesmo, para depois entender quem é você diante da dor. O que essa dor fez com você e o que você pode fazer com esta dor. Domina essa dor, né? Eu sei que não é fácil, mas quando você começa a permitir com que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, você vai olhar para a dor e você vai entender: o Senhor tem cuidado de mim. Tremendo, né? Tremendo. Glória a Deus. Muito bem. Você que deseja compartilhar, né? Compartilha essa live para várias e várias pessoas. E você que deseja ajudar aqui na Manhã com Jesus, ser parceiro, né, nesse ministério, está aí o número do Pix. Nos ajude para que mais e mais pessoas possam ser tocadas por esta palavra em nome de Jesus, né, pastor? Amém. Amém. Nós estamos falando sobre galardão e nós vamos estar dando continuidade. Exatamente. Galardão, a recompensa dos salvos, né? E nós estamos vendo aí um texto base, né? Todo aí Apocalipse 22:12. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Amém? Está em Apocalipse. Deus vai retribuir a cada um, né? Logo, nós vamos começar aqui a entender quando é que o galardão vai ser dado. Mas para isso nós precisamos entender aqui a doutrina da salvação, né? Então, o que é a salvação, né? A salvação, estamos vendo aqui, é pelo arrependimento. Não se pode, a última live nós falamos sobre isso, não tem como uma pessoa ser salva se não passar pelo arrependimento. Jesus pregou sobre arrependimento, Paulo pregou, Pedro pregou, os apóstolos pregaram sobre arrependimento, e nós, como igreja, continuamos a fazer a mesma pregação de Jesus. Arrependei-vos, mudança de mentalidade, mudança de comportamento, mudança de vida, mudança de atitude em nome de Jesus. Né, pastora? Agora nós vamos vir aqui entrar nos resultados do arrependimento. Nós vamos ter, quando a pessoa se arrepende e ela entra na salvação, algumas coisas acontecem. Uma delas está aí, ó. Conformação com o padrão celestial. Olha que coisa tremenda, Mateus, capítulo 3, o verso 2 e o verso 8. Deus tem um padrão para as nossas vidas. E só é possível nós realmente nos conformarmos com o padrão quando se passa por esse arrependimento. Olha em Mateus capítulo 3, verso 2 e 3. E dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque esse é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Olha aí, ó. Como que é que ele está dizendo? Voz que clama no deserto, endireitai as suas veredas. O que o arrependimento vai fazer? Endireitar o caminho, né? Não adianta a pessoa querer endireitar o caminho se não passa por arrependimento. Porque não é uma mudança de pensamento. O arrependimento não é uma mudança de comportamento. O arrependimento não é uma mudança apenas do ser, mas o arrependimento é de dentro para fora. Uma mudança comportamental que vem do Espírito é realmente transformadora. Né? O homem pode buscar, por métodos psicológicos, mudanças. Tá aí, por exemplo, o TCC, técnica comportamental, né? Que é importante, se é possível fazer, faça. Porém, a palavra, quando nós nos conformamos ao arrependimento, nós vamos nos conformando o que a palavra do Senhor fala. Ou seja, não é mais a Bíblia tentando eu me moldar, mas eu me moldando na Bíblia. Isso. Ou eu tentando moldar a Bíblia do meu próprio estilo de vida. Não é isso. A Bíblia ela é única, ela é a verdade absoluta. Então, com o arrependimento, eu me conformo com o padrão de Deus. Que nós várias vezes nós lemos aqui e falamos. O
que está lá em Efésios capítulo 4, a partir do verso 25, fala: aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não roube mais, antes faça com sua própria mão aquilo que é bom para que possa ajudar os necessitados. Agora, não há uma mudança de comportamento se a pessoa não passa por arrependimento, de fato e de verdade. Por isso há uma necessidade dos olhos serem abertos espiritualmente falando. Abre-se os olhos. Dá-se o entendimento. Segundo ponto. Exclusão da confiança na religiosidade. Mateus capítulo 3, do verso 7 ao 9. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produze, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Olha só. Sabe que tem muita gente na igreja que pensa que pelo fato de estar vindo à igreja já está fazendo uma coisa muito grande para Deus, né? Já houve, né, muitas pessoas assim: já fui na igreja, já cumpri a minha obrigação. Né? Já cumpri a minha obrigação. Então, porque pensa que está fazendo um favor para Deus. E, na verdade, o arrependimento, ele tira essa confiança na religiosidade. Esses homens, os fariseus e os saduceus, eram homens letrados e cultos que sabiam muito bem o que a lei dizia, mas eles estavam confiantes na própria lei e não no Deus da lei. Então, João Batista vai dizer muito isso para eles. Vocês não sabem que Deus pode suscitar até mesmo das pedras filhos de Abraão? E Deus fez isso. Por isso que nós somos pedras vivas. Paulo, aliás, Pedro, na sua carta de 1 Pedro, né, ele vai dizer: vós sois pedras que vivem. Né? Ou seja, ele suscitou filhos de Abraão das pedras. Porque somos nós, pedras que vivem, que estamos ligados à pedra angular que é Jesus. Então, nós não vamos confiar no legalismo da religiosidade ou no ritual da religiosidade quando nós estamos arrependidos em Cristo Jesus. Aliás, somos os menos religiosos, porque nós conhecemos a face de Jesus. Quem se arrepende sabe da necessidade que se tem de ter Jesus como seu Senhor e Salvador, tendo intimidade com Ele. Coisa tremenda, né, pastor? Nós conseguimos servir ao Senhor de coração, e não porque tem que fazer, não porque é uma obrigatoriedade, mas porque é uma alegria fazer. Um prazer, né, estar na presença de Deus. Né? Exatamente. Né? Não é aquela coisa, que tédio, tem que fazer, não. Eu sei que eu posso dizer sim, sei no que eu posso dizer não, e tenho prazer em fazer com alegria, porque o arrependimento faz isso. Aliás, a quem muito é dado, né? A palavra do Senhor fala daquela mulher que foi limpar os pés de Jesus, e Jesus falou assim: olha, ela está limpando os meus pés porque ela sabe de onde ela veio. Ela reconhece de onde ela veio. Então, só quem reconhece do seu pecado, reconhece a bondade, a misericórdia e a graça do amor de Deus. Então, nós temos esse amor que vem de Deus nas nossas vidas, né? Outro ponto, né? O terceiro ponto é abandono do pecado. Abandono do pecado. Isso quer dizer, pode colocar na tela aí. Ó. Então, o primeiro é conformação com o padrão celestial. O segundo é a exclusão na confiança na religiosidade. O terceiro, abandono do pecado. Atos, capítulo 3, no verso de número 19. Vai mostrar para nós que realmente aquele que se arrepende do seu pecado abandona. Deixa de lado. Não faz mais parte da vida. Olha aí Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que seja
apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Aleluia. Então, olha só, arrependei-vos e convertei-vos. Ou seja, abandona. Jesus chegou para aquela mulher que uma vez tentaram tacar a pedra nela, e Jesus vai dizer o que para ela, né? Alguém atirou a pedra? Ela, ninguém, nem eu. Vai e não peques mais. Esse é o desafio que nós temos. Mas aquele que se arrepende do pecado, ele tem nojo do pecado. E se ainda não tem nojo do pecado, ele deve clamar a Deus: Senhor, me dá nojo do pecado. Pai, eu não quero estar perto do pecado, eu não quero viver debaixo de pecado. Pai, eu quero estar perto do Senhor, eu quero te amar verdadeiramente, eu quero estar livre completamente dessas marcas, dessas setas a respeito do pecado. Pede para Deus nojo de pecado, sabe? Qual que é a sua dificuldade que é pecado? Por exemplo, é fofoca? Pede nojo da fofoca. É pornografia? Pede, Senhor, me dá nojo da pornografia. Qual que é? Independente de qual seja, pede ao Senhor. Ele vai te ajudar. Romanos 8:26 diz que o Espírito Santo nos ajuda em todas as nossas fraquezas. Então, ele nos ajuda. Ele nos assiste. Tem versão que fala que ele nos assiste. Tá vendo tudo. Tá vendo tudo e ele ajusta, né? Esse assistir é de assistente. Ele nos ajuda, vem nos auxiliar, por isso é o Paracletos, é aquele que nos auxilia, que nos ajuda a dizer não ao pecado, ao mundo, ao diabo, né? Quarto ponto, o arrependimento traz o cancelamento dos pecados. Atos 2:38. 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha aí, ó. Então ele está falando sobre cancelamento, e recebereis aqui o Espírito Santo. Então, o arrependimento cancela o pecado na sua vida. E aqui é uma coisa importante, por isso o arrependimento faz com que a pessoa abandone, porque a pessoa cancela. Deus não nos vê mais como um pecador. Deus nos vê como santo em Cristo Jesus, porque o Espírito Santo habita em nós, não é mais o pecado. Eu não sou mais um pecador lutando para ser santo, mas eu sou um santo que luta contra o pecado. Esta é a base daquilo que nós temos como evangelho, que é o verdadeiro, o evangelho da paz. Por isso que nós temos a paz de Deus e a paz com Deus. Aleluia. Amém. Como Deus é bom. Né? Ele cancela. E nós vamos ver, além do cancelamento dos pecados, nós vamos ver o recebimento do Espírito Santo. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós vamos ver que nós recebemos a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. O Espírito Santo, esse doce Espírito que é uma pessoa, o Espírito Santo que nos molda, o Espírito Santo que transforma, né, pastor? Não é maravilhoso? Que liberta. Né? Que nos faz ser amigo dele. Você conhece pessoas que estavam ou que estão pertinhas do Espírito Santo? Uhum. Eu conheço. Você é uma delas. Uhum. Você também. Né? Tá pertinho do Espírito Santo. Tem uma irmã Terezinha Sbravati, que a gente falava assim, gente, que comunhão que ela tinha, né? Né? A gente ficava assim, meu Deus, quantas vezes ela trazia palavra que só era nós e Deus mesmo que sabia, e ela trazia a palavra, né? Quantas vezes trouxe palavra para a igreja, para o pastor Paulo. Nossa. Meu Jesus, ninguém sabia, era o Espírito Santo confirmando. E eu falo assim para o Espírito Santo todo dia, quero ser mais seu amigo hoje do que fui ontem. Uhum. Quero estar mais perto do Senhor hoje do que estive ontem. Como é maravilhoso o Espírito Santo. Porque ele nos ajuda a ser paciente, como diz a palavra, né? Nos ajuda a amar, nos ajuda a suportar, nos ajuda a andar em santidade. A tolerar. Né? Eu falo tanto assim, eu faço uma oração.
Sabe, Espírito Santo, me muda, mas também me molda. Me muda, me molda. Eu quero estar mais perto do Senhor. Me ajuda a amar mais as pessoas, porque tem hora que essa carnalidade não ama, né? Mas o Espírito Santo ama tanto as pessoas, né? Olha que coisa tremenda. Efésios capítulo 1, no verso 13. 1:13. Vamos lá, Efésios 1:13. Em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Olha só, nós somos selados. Essa palavra aqui, selo, é a segurança que temos da nossa salvação. É a segurança que temos de que nós seremos e estaremos com o Senhor para todo sempre. Olha que coisa tremenda. Então, nós recebemos o Espírito Santo dentro do nosso coração. A palavra do Senhor, 1 Coríntios 6:17, vai dizer assim que o Espírito de Deus, ele se tornou um só Espírito com o nosso Espírito, né? E por último, o resultado do arrependimento é a confiança no juízo de Deus. Atos 17, do 30 ao 31. Olha só, né? Ou seja, que o Espírito Santo é quem vai trazer para nós essa confiança, o resultado, né? Olha aí, Atos 17, do 30 ao 31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com a justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu a certeza a todos, ressuscitando-os dos mortos. Amém? Então nós vamos ver que haverá um tempo do juízo de Deus, né? Nós vamos estudar isso aqui ainda. Deus é um Deus, nós vamos dar conta de toda a palavra, Mateus 12:36, toda palavra frívola que sair da vossa boca, você vai dar conta diante do Senhor, né? Nós vamos ter dois tipos de juízo, o tribunal de Cristo e o grande trono branco. O tribunal de Cristo é para o crente, o grande trono branco é para o mundo. O tribunal de Cristo vai ser depois do arrebatamento. O grande trono branco vai ser, aliás, o tribunal de Cristo vai ser no arrebatamento. E o grande trono branco vai ser depois do milênio, com todas as pessoas que não aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador, lá no grande trono branco, de acordo com Apocalipse capítulo 20. Que o Espírito Santo nos faz, o que o arrependimento faz em nós? Nós iremos passar diante do Senhor, iremos apresentar diante dele tudo que nós fizemos. E assim, vai ser muita gente. Gente. Nós temos que entender que como nós formos para o tribunal de Cristo, nós estamos entrando no tempo de Deus. E o tempo do Senhor é o atemporal, né? Alguns dizem que chamam-se de tempo kairos. Eu não gosto muito dessa palavra na teologia, mas eu vou usar aqui, que kairos era um deus grego, né? Nós não vamos estar em cronologia, mas nós vamos ter o tempo eterno do Senhor. A partir do momento que somos arrebatados, aqui na terra vai ser 7 anos, mas lá no céu, o que é? Um dia como 1000 anos, gente. E nós temos que entender assim, ó, tem gente que pensa que vai ser no dia, lá vai ser uma filinha, uma atrás do outro, a gente esquece isso. Não vai ter isso, porque Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Vai ser uma coisa, vai se chegar lá, vai se passar na hora, né? Você vai ver, o Senhor vai mostrar, ó, você pecou nisso, porém, ó, a cruz do Calvário pagou tudo. Mas você fez, depois que aceitou Jesus, depois o que você fez certo isso, você fez uma obra de fé disso. Então tá aqui o seu galardão, e a gente vai ver os galardões que vão acontecer. Mas o Senhor nos mostra que ele vai nos livrar do juízo eterno, que é estar longe da presença do Senhor, que é do grande trono branco. Esse é o resultado do arrependimento. Amém. Amém, pastor? Amém. Nós vamos ficar por aqui. Espero que você tenha sido edificado por esta palavra. Em nome de Jesus, compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir, né, pastor? Não esquece. Compartilha aquilo que a gente recebe de graça, a gente precisa passar de graça. Passar.
Deus te abençoe, um ótimo dia para você.